Boa noite, graça e paz, que você seja bem-vindo a esse culto, que nós possamos juntos conhecer mais sobre Deus, entregar a Ele nosso louvor, a nossa adoração, lembrando que Ele é nosso Pai, Ele é nosso Senhor, e nós estamos aqui por causa dEle, para oferecer a Ele louvor, e não para nós, simplesmente, não simplesmente para que nós sejamos, abençoados por esse culto. Nós cremos que o Senhor abençoa aqueles que o buscam cultuar e adorar, mas nós não estamos aqui por isso. Esse não pode ser a nossa finalidade, nosso objetivo final. Nós realmente precisamos estar aqui lembrando que Ele é nosso Senhor e nós precisamos... Ele é digno de louvor, Ele é digno de glória e é por causa dEle que nós estamos aqui oferecendo tudo que nós temos, tudo que nós somos, para que Ele seja exaltado. Vamos começar orando. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és nosso Pai Celestial, nosso querido amigo, aquele que nos ama, nos amou, Senhor, e mostrou esse amor, o ápice desse amor, quando enviou Jesus para morrer por nós. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje, Pai, por causa de Jesus que está vivo, para entregar ao Senhor louvor, adoração e entender mais a respeito da Sua palavra, mais de quem Tu és, mais a respeito dos Teus propósitos, ouvir a Tua voz, Senhor, para que nós sejamos transformados de glória em glória, de acordo com a imagem de Jesus. Nós queremos ser parecidos com Jesus, nós queremos ser iguaizinhos a Jesus, se possível, Senhor. Tudo isso para a Tua glória, para que o Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus.
certo agora no áudio? Tudo certinho? Deu um problema no comecinho aí, pedimos perdão pelos problemas técnicos, mas graças a Deus está tudo certo, que o Senhor te abençoe e que esse culto realmente seja para a glória dele. A gente acabou de cantar que o amor de Deus, ele é inseparável das suas criaturas. Ele nos criou e ele nos ama a todos igualmente. A mim, a você, e a todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus, ele ama igualmente. Jesus morreu por eles igualmente. Então nós cantamos que nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós cremos que esse é o motivo final de nós estarmos aqui. É esse o motivo que realmente nos traz juntos para cantar o amor de Deus, não só para que nós sejamos talvez lembrados através das canções a respeito do que Deus fez por nós, mas também para alcançar o coração de Deus, ministrar ao coração do Senhor. E também para que nossa canção seja de alguma forma testemunho para as nações, testemunho para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, para que nós possamos realmente cantar e através das canções, através da música, as pessoas conheçam mais sobre as maravilhas do nosso Senhor. Então nós cantamos que nada nos separa do amor de Cristo, com a fé de que também muitas pessoas vão ser evangelizadas assim, vão entender que nada pode separar do amor de Jesus. Glória a Deus. A gente vai cantar uma música agora que se chama Realidade do Céu. A gente nunca cantou ela aqui. Antes a gente vai ter um momento das nossas ofertas, um momento de generosidade, um momento em que você aí na sua casa, consagra ao Senhor parte das suas finanças também. Como a gente sempre costuma falar aqui, esse é o momento para os da casa, não se sinta constrangido se você não é membro da igreja, da PIB Tietê. Mas se você é membro da igreja, essa mensagem é para você. Nós temos esse momento especificamente para aqueles que são da nossa família, da fé, dessa igreja local. Que o Senhor te abençoe e Ele abunde na sua despensa. Que você realmente tenha seus bens e suas finanças também multiplicadas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos por isso e que a igreja do Senhor e a nossa igreja local, a nossa comunidade local, a PIB Tietê, seja abençoada com abundância também, para que a obra do Senhor continue sendo feita sem impedimentos. E de verdade, a última coisa que a gente quer é que o dinheiro seja um impedimento para a obra do Senhor aqui. E é por isso que nós temos esse momento. Então que o Senhor te abençoe, que você possa pegar a sua oferta na mão ou de qualquer forma colocar diante do Senhor o valor que você vai entregar e orar consagrando Ele. Não simplesmente, como a gente fala também, não simplesmente colocando no gasofilaço da igreja, entregando para a tesouraria, mas realmente oferecendo ao Senhor como uma oferta, como uma resposta àquilo que Ele também fez por nós. Foi extremamente generoso, né? Senhor, muito obrigado por isso. Nós queremos clamar que o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, possa abundar na despensa de cada uma dessas pessoas que estão agora doando e daqueles que ainda não podem, que ainda não têm condições. Nós oramos para que o Senhor abra a porta, Senhor, e faça chover do céu, Senhor, também abundância nessa área. Nós queremos, Senhor, deseja, Senhor, que nós estejamos bem em todas as áreas da vida e, se possível, Senhor, que essa também seja uma dessas áreas. Que as nossas finanças, Senhor, sejam abençoadas pelo Senhor, que nós possamos lidar bem com o dinheiro, sabendo como tratá-lo, sabendo como economizar bem, tratar ele bem, realmente ter sabedoria na hora de lidar com isso também, Senhor, e consagrando tudo ao Senhor. Não só aquilo que damos, que doamos ao Senhor, mas que todas as nossas finanças sejam para o Senhor. E que essa parte que nós doamos, Senhor, ali na igreja, aqui na igreja, seja simplesmente um simbolismo de que nós estamos entregando tudo que temos ao Senhor. As primícias, Senhor, a primeira parte daquilo que temos, nós entregamos ao Senhor como uma maneira de mostrar de forma material aquilo que está acontecendo no nosso coração e também no nosso mundo, no mundo espiritual. Nós queremos entregar tudo que somos, tudo que temos ao Senhor. Que foi isso que Jesus fez por nós. Ele entregou tudo que era e tudo que Ele tinha por nós. Então, obrigado, Senhor. Nós consagramos tudo isso ao Senhor. Em nome de Jesus. Não tem mais dor.
cante na realidade do céu. Na realidade do céu não tem mais dor, só amor. Te adoraremos todo o tempo, sem mais dor, só amor. E é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. Eu olho pra ti, eu olho pra ti, e é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. Eu olho pra ti, eu olho pra ti, na realidade do céu não tem mais dor, só amor. Te adoraremos todo o tempo, sem mais dor, só amor. E é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. Eu olho pra ti, eu olho pra ti, e é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. Eu olho pra ti, eu olho pra ti. Os céus tocam a terra, o noivo encontra a noiva. Ninguém derruba o homem que já se prostrou. Os céus tocam a terra, o noivo encontra a noiva. Ninguém derruba o homem que já se prostrou. Os céus tocam a terra, o noivo encontra a noiva. Ninguém derruba o homem que já se prostrou. E é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. Eu olho pra ti, eu olho pra ti, e é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. Eu olho pra ti, eu olho pra ti, na realidade do céu não tem mais dor, só amor. Te adoraremos todo o tempo, sem mais dor, só amor. Na realidade do céu não tem mais dor, só amor. Te adoraremos todo o tempo, sem mais dor, só amor. E é pra lá que obrigado, Senhor. Nós sabemos que nós podemos confiar num tempo em que não haverá mais dor, que não haverá mais coronavírus ou qualquer outro tipo de pandemia, não haverá mais depressão, ansiedade, pânico, estresse, não haverá mais dor, tristeza, doenças, guerras. Nós simplesmente te adoraremos porque o amor vai reinar. Sem amor, só o amor. Sem mais dor, só o amor. É isso que cantamos, é nisso que cremos, é nisso que nos apoiamos, Senhor. Essa é a nossa esperança, Senhor. Na realidade do céu
Ele a glória para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre. Amém. A Ele a glória para sempre. Amém. Amém, Senhor. Nós queremos oferecer esse louvor ao Senhor, dizendo que toda glória pertence a Ti, Tu és digno de louvor. Independente das circunstâncias que nos circundam nessa vida, Senhor, nessa terra, sabemos que um dia estaremos na realidade do céu, cantando que a Ti pertence toda a glória, pois Tu és digno de toda a honra, glória, força, poder, domínio, majestade, tudo é Teu, Senhor. Pois Teu é o reino, esse reino durará para sempre. É em Teu nome, Jesus, que nós cantamos a Deus, porque sabemos que o Senhor é aquele que comprou para si pessoas de todas as tribos, povos e línguas. Nós estamos aqui representando, Senhor, a nossa nação, cantando a Ti, Senhor, clamando por essa realidade do céu em nosso meio, que poderemos cantar, te adorar, Senhor, no amor, esse reino de amor, Senhor. Nós não esperamos, nós não queremos esperar para começar essa adoração só quando estivermos face a face com o Senhor. Nós começamos hoje, Senhor, nós antecipamos, Senhor. Nós antecipamos, Senhor, a adoração que vai durar para sempre, Senhor. A partir de hoje nós cantamos, Senhor. Tu é a glória, Tu é a força, o poder, o domínio, a majestade, o reino, para sempre. Amém. Sempre, amém.
te abençoe, que nesse momento você possa abrir o seu coração para aquilo que o Senhor tenha a falar contigo. Amém? Boa noite, irmãos. Mais uma noite de celebração ao Senhor, nosso Deus. Que nosso coração possa estar diante do Senhor, já com o que Amém. aconteceu, nosso momento de louvor, de adoração. E nessa noite eu queria falar de... Só sentar aqui. O diabo tem trazido alguns conflitos entre nós sobre a nossa cidadania. Nós somos cidadãos deste mundo ou do mundo celestial, dos céus. Eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, que Deus tem falado no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês a palavra que está lá em Colossenses 1:13. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Quero agradecer a Deus e aos irmãos pelas orações. Fiz a pequena cirurgia no rosto, tirei algumas pintas, algumas marcas. O médico acha que não tem nenhum problema, mas vamos aguardar até o dia 12, próximo, quando eu retorno, para ver como é que ficou, e depois, mais para frente, marcar as costas, onde ele acha que tem um pouco mais de atenção. Mas eu agradeço as orações. Quero também pedir aos irmãos que vamos continuar orando, orem intensamente por essa fase do isolamento. O Covid está avançando, ainda que tenhamos já a vacina sendo aplicada, mas dia a dia está crescendo o número de contágios. Já regressamos para a fase vermelha, estávamos na laranja, passamos pela amarela, voltamos para a laranja e agora já voltamos para o vermelho. Toda atenção é importante. Observe a questão do isolamento, do distanciamento, da máscara. É comum a gente andar por aqui, pela cidade, e as pessoas estão sem máscaras. Elas agem como se nada tivesse acontecido, em supermercados, nos lugares públicos. Elas encostam, elas param sem máscara. Parece que tudo já terminou, e não terminou. Nós estamos vendo pelos noticiários que as coisas estão se agravando mais por causa dessa negligência. Então vamos, irmãos, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Isso é respeito com a nossa vida, mais ainda respeito com a vida do próximo. Então vamos tomar cuidado, irmãos. Isso logo vai passar, a vacina está aí. Nós temos um Deus Todo-Poderoso, nós não dependemos das coisas desse mundo, das vacinas, mas Deus está acima de tudo, né? Se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, né? Se Deus não está conosco, não adianta tomarmos vacina, não adianta nós nos prevenirmos. Vamos buscar em Deus nosso refúgio e obedecer, respeitando a vida do próximo e a nossa própria vida, porque daremos conta dela ao Senhor, né? Não adianta nós nos precipitarmos, não adianta andarmos ansiosos e, inconsequentemente, tomarmos decisões que podem trazer risco à vida dos outros. Então vamos observar, vamos orar, vamos testificar
orar pela nossa própria vida, para que Deus nos dê paciência, longanimidade, para que Deus nos dê amor ao próximo, para que possamos respeitar o próximo. Se não nos respeitamos, vamos respeitar pelo menos o próximo. Então que Deus esteja contigo, esteja com todos nós, que Deus tenha misericórdia de nós. Então a palavra que eu quero trazer hoje, a meditação, está em Colossenses 1,13. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, meu Pai, para celebrarmos, meu Deus amado, celebrarmos a vida que o Senhor nos deu, uma nova vida, Senhor, para celebrarmos, meu Deus, a cidadania que o Senhor nos deu, a cidadania celestial, Senhor, meu Pai amado. Somos gratos por isso, Senhor, meu Deus, porque acendeu o nosso coração, Senhor, reavivou o nosso coração com a esperança viva que há no Senhor, meu Pai. Nos deu a esperança, Senhor, meu Pai amado, da vida eterna, Deus. Isso nos trouxe paz, serenidade, Senhor, meu Pai amado, forças para continuarmos perseverando, Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades, tantas lutas, meu Pai amado, tantos dissabores que essa vida nos oferece. Mas o Senhor é a nossa alegria, Pai. Quando temos o Senhor no coração, meu Pai, quando buscamos a sua face, não há tristeza que perdure, Senhor, meu Pai amado, não há dor que perdure, Senhor, porque a alegria do Teu Espírito invade a nossa alma, Senhor, nos traz paz, serenidade, renova a nossa esperança e nos dá certeza que não somos cidadãos desse mundo, aqui nós somos forasteiros, meu Pai amado, estamos de passagem, Senhor, meu Pai, logo estaremos contigo, Senhor, e toda lágrima secará, Senhor, meu Pai amado, todas as dores passarão, Senhor, meu Deus amado, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, Deus, de cultuarmos, de adorarmos o Senhor com louvores, como fizemos aqui, Senhor, de adorarmos o Senhor com as nossas orações, com as nossas mãos levantadas, mãos santas que foram remidas pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai amado, porque o Senhor de uma forma tremenda tem nos amado, Senhor, meu Pai amado, tem nos dado acesso à graça que há em Jesus Cristo, meu Pai, a graça que nos faz viver em meio a tantas situações difíceis, meu Pai, com a certeza de que nós chegaremos lá, meu Pai, que nós venceremos, meu Pai, que em Cristo Jesus nós somos vitoriosos. Oh Pai, obrigado, Senhor. É por isso que nós adoramos o Senhor, meu Pai, nesse tempo tão curto, meu Pai. Que possamos adorar o Senhor em todo o tempo de nossa vida, a cada minuto, a cada segundo, com o nosso viver, meu Pai. Porque sabemos, meu Deus, que o nosso culto é de segunda a segunda, meu Pai. E aos domingos nós nos reunimos, ainda aqui online, Senhor, meu Pai, mas todos nós nos reunimos com um só coração, um só pensamento, para te adorar, Senhor, para levantarmos as nossas mãos santas, meu Pai, a nossa voz, meu Deus amado, glorificando o Teu santo e bendito nome, Deus. Sê conosco, Senhor, nessa noite, sê com cada um, Senhor, meu Pai, nesta noite, Senhor, que o Senhor possa encontrar em nós um coração acessível, Senhor, que o Senhor possa encontrar em nós, meu Pai, um coração com a terra preparada, afofada, para que a semente da Tua palavra seja plantada, Senhor, e dê frutos, meu Pai, no tempo oportuno dê frutos, meu Deus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado por esse tempo, Senhor, pela oportunidade que temos, e nós te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Esse é um texto que nos revela que nós fomos libertos, fomos transportados de um reino para o outro. Tínhamos cidadania neste mundo e agora temos outra cidadania, a cidadania celestial. Deus nos chamou para estarmos junto dele. Deus nos chamou para participarmos com ele desse reino, reino bendito, reino de amor. E é interessante quando falamos de cultura. E aí eu pus o título assim: aqui ou lá, qual cidadania eu tenho? A verdade é que eu posso perguntar a que reino eu pertenço. Nós temos vários níveis de cultura. Temos a cultura nacional, isso quer dizer, no Brasil as pessoas
elas se comportam de uma maneira que faz parte da cultura nacional desse tempo. Todas as pessoas, elas identificam quando um brasileiro está falando, quando está agindo, quando está andando. É interessante isso. Nós temos a cultura regional dentro do Brasil, aqui para nós, um continente, né? Um território, o tamanho de um continente enorme, o Brasil, várias regiões, e em cada região que nós estamos, nós temos uma cultura específica daquela região. Temos a cultura local, a cultura, aqui no nosso caso de São Paulo, nós estivéssemos no Rio, a cultura do Rio, do Rio Grande do Sul, a cultura do Rio Grande do Sul, se estivéssemos lá. Temos a cultura da cidade, aqui onde nós estamos. Temos a cultura da nossa casa, né? Temos alguns costumes, algumas tradições que nós cumprimos e que são cumpridas somente aqui na nossa família. Isso faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso ser. E temos a cultura pessoal, né? Os meus costumes, os meus vícios, as minhas tradições, que são minhas, não são dos meus irmãos, não, elas não são da minha casa, mas são minhas. Se você já ouviu dizer isso, um pai cria 10 filhos, e são 10 filhos diferentes, 10 filhos que têm culturas diferentes. Por quê? Porque nós recebemos as mensagens, os códigos que vêm até nós de uma maneira específica, de uma maneira singular. Isso depende das nossas emoções, como é que nós somos formados, depende do nosso relacionamento familiar, do nosso relacionamento na sociedade. Tudo isso influencia para quando nós recebemos o signo, a comunicação, ela venha de um jeito e entra no nosso coração e nós transformamos isso de uma forma específica para a nossa cultura. E nós temos uma cultura pessoal, toda pessoal, e isso nos identifica. A cultura, de uma forma geral, nos identifica. É interessante isso. Nós que moramos fora do país, na África do Sul, no país do lado do Sul, na África do Sul, e também do lado da Moçambique, no continente africano, é interessante nós percebemos que as pessoas nos identificam mesmo sem falarmos nada. Na África do Sul, mesmo sem abrir a boca, porque se falássemos também o inglês lá era fraco, então com certeza saberiam que não seríamos de lá, mas sem abrirmos a boca, as pessoas nos observavam e sabiam que nós não éramos de lá. Em Moçambique, da mesma forma, nós estávamos ali entre o povo, mas eles sabiam que nós não éramos de lá, exatamente pela cultura, pelas tradições, pelo modo que nós nos comportamos diante da sociedade. Isso é muito pessoal, isso é de pessoa para pessoa. Um exemplo, nós temos aqui no Brasil, moramos no Nordeste, moramos no Sul, e de formas diferentes as pessoas têm culturas diferentes, então culturas regionais, têm costumes diferentes. Uma expressão de espanto no Norte, eles falam assim, oxe. Quando nós vamos para o Sul, nós encontramos a mesma expressão, bah, totalmente diferente. E nós ficamos pensando qual é a certa, qual é a errada. Não tem a certa, não tem a errada, cada um tem a sua cultura. E isso é riquíssimo. Isso enriquece a nossa vida quando você começa a conhecer culturas diferentes. Isso com certeza enriquece a tua vida. Os teus valores modificam, eles se transformam. Os valores são solidificados no nosso coração e eles com certeza são maduros com a medida que você conhece cultura, que você se dispõe a conhecer outras culturas regionais, nacionais ou internacionais, né? É muito interessante, até mesmo quando nós nos casamos, né? Eu tenho uma cultura, a gente tem outra cultura, e quando nós nos casamos, nós com certeza criamos uma outra cultura, a cultura do casal, né? Isso é muito interessante. E eu estou falando isso porque, da mesma forma, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós estamos declarando que a nossa vida precisa de uma mudança radical, né? Quando nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, olha, a vida está difícil, está complicada, eu não sei como lidar com ela, existe um vazio na minha alma, no meu coração, existem circunstâncias que eu não sei lidar, eu não tenho esperança, não sei o que vai ser de amanhã, na verdade não sei nem porque eu existo, porque eu nasci, o que eu tenho pela vida, se existe vida depois da morte, o que eu estou fazendo aqui. Na verdade, quando nós falamos isso e nós reconhecemos
Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, Senhor de nossa vida, nós estamos entregando para Ele a nossa vida. E a partir desse momento, então, nós começamos a absorver uma nova cultura, a cultura celestial. Declaramos que o padrão vivido até então nos levou a abismos, nos levou para uma vida sem propósito algum, sem sentido. Assim, recebemos o Santo Espírito de Deus, que Deus nos dá gratuitamente, através da fé em Jesus Cristo. Recebemos como um hóspede permanente em nosso coração. E Ele começa o processo de transformação. Ele começa a transformar diariamente o nosso padrão de vida, a nossa cultura, tirando tudo aquilo que não é de Deus, da cultura nossa desse mundo, e colocando aquilo que é de Deus, da cultura de Deus, para o nosso coração. Nós começamos a ser transformados, começamos a adquirir, a absorver uma nova cultura. À medida que eu me aproximo de Deus, à medida que eu caminho com Deus, eu começo a absorver essa cultura através da ministração do Santo Espírito de Deus na minha vida, na sua vida. Quando nós permitimos, quando nós nos aproximamos, quando nós clamamos ao Senhor, Ele vem e começa a nos transformar. Fomos transportados dos domínios das trevas para o reino do seu Filho, Jesus Cristo. A verdade, esse reino que nós somos transportados é um reino espiritual. E se nós lembrarmos, se nós pensarmos, se nós lermos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que nós somos criados por Deus. Deus é um Espírito. Então a essência nossa, ela é espiritual. Então quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o reino de Deus, de Jesus Cristo, o reino espiritual começa a nascer no nosso coração e começa a nos trazer a cultura celestial, que vai permear toda a nossa vida, que vai ser o cerne do nosso ser, que é a cultura celestial. Se compreendemos essa mudança e permitimos o agir do Santo Espírito, tudo começa a mudar diariamente, à medida que buscamos a comunhão com o Senhor, à medida que nós caminhamos com Deus, à medida que nós conhecemos a cultura divina, o caráter do Senhor. Essa cultura começa a entrar no nosso ser, começa a entrar na nossa vida, começa a entrar no cerne do nosso ser, que é a nossa alma, e assim começa a transformação. A Bíblia nos afirma que a partir do nosso reconhecimento de que Cristo é o Salvador e Senhor, nós temos a mente de Cristo. Isso é certo. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Santo Espírito de Deus começa a habitar em nós, começa a ministrar na nossa vida. E aí, a partir desse momento, então, nós somos cidadãos do céu, cidadãos do reino de Deus. E a nossa mente se torna a mente de Cristo. E ela vai transformando para que nós possamos compreender como é essa cultura, compreender como é que devemos agir, o que devemos fazer e o que entregar a Ele, para que o Espírito trabalhe em nossa vida e nos transforme. Em 1 Coríntios 2, diz assim, a partir do versículo 10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para que os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e Ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Somente aqueles que têm o Espírito Santo do Senhor, somente aqueles que é a habitação agora do Santo Espírito de Deus, têm a mente de Cristo e pode discernir, pode conhecer, pode saber como é a cultura divina. E à medida que nós vamos aproximando de Deus, vamos conhecendo as profundezas do caráter de Deus,
essa cultura divina, essa cultura celestial, o reino de Deus começa a nos transformar e nós começamos a absorver mais da cultura do Senhor, nosso Deus. Muitas vezes, quando lemos sobre o reino, pensamos que se trata do futuro. Pensamos que tudo se concretizará no dia em que Jesus retornar. Quando a 7ª trombeta soar, como está lá em Apocalipse 11:15, que diz que quando essa trombeta tocar, Jesus Cristo estabelecerá o seu reino aqui entre nós. E isso é futuro. Graças a Deus, será o reino perfeito. Aí está falando sobre o reino perfeito. E ele logo estará entre nós. Amém. Logo estará entre nós. Aleluia por isso. Mas a vinda do reino de Deus é mais do que um evento futuro, irmãos. Ele se estabelece quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. A partir do momento que somos transportados do domínio das trevas para o reino do seu amor, nos tornamos filhos de Deus e cidadãos dos céus. A partir desse momento, nós começamos a viver essa cultura divina. Então a cultura do reino de Deus não é algo futuro. Lá no futuro nós teremos o reino perfeito, mas esse reino está entre nós. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas, nós já somos participantes desse reino, do reino de Deus. E essa cultura já começa a fazer parte da nossa vida. E à medida que nós nos entregamos para Deus, à medida que nós conhecemos mais a Deus, nós somos mais parecidos com Cristo, nós temos mais a cultura do reino do Senhor. Como então ainda sou tentado, se tenho a cidadania dos céus, se faço participante do reino de Deus, como então ainda sou tentado a sentir, a ter vontade do reino deste mundo, do qual fui resgatado? Se um dia eu falei, Senhor, eu não aguento mais esse mundo, se um dia eu falei, Senhor, eu não aguento mais viver em meio a tanta tristeza, angústias, frustrações, decepções, minha alma vazia, seca, não tem esperança nenhuma futura. Se eu falei isso para Deus, se Deus me transportou do mundo de trevas para o mundo do seu Filho de amor, como é então que eu ainda sou tentado a sentir, tenho vontade deste reino no qual eu fui, desejei e creio que fui resgatado por Deus? Primeiramente, queridos, precisamos crer que a palavra de Deus nos garante que, se confessarmos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, nos tornamos cidadãos do reino celestial. Em João 1,12 é uma questão de fé, de crer no que Ele falou e não de se ver, não circunstanciais. Não são as circunstâncias que vão determinar se eu sou filho de Deus ou não, mas se eu confessei, eu sou filho de Deus, me tornei filho do Senhor, porque a palavra de Deus em João 1,12 nos garante exatamente isso. E em João 17, de 14 a 16, Jesus, quando ora para o Pai, ele diz o seguinte, João 17, de 14 a 16: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus pede ao Pai que nos guarde do mal. Jesus pede ao Pai que nos guarde do mal deste mundo. Isso quer dizer que, mesmo sendo cidadão celestial, ainda estou vulnerável às intempéries deste mundo, desse sistema, desse mundo de trevas. Jesus mostra como conviver com essas duas cidadanias. Somos cidadãos dos céus e somos cidadãos também deste mundo. A cidadania deste mundo, onde pagamos os impostos, trabalhamos para o nosso sustento, mas que nos atormenta, que nos magoa, que nos decepciona, que nos frustra, que só nos traz tormentos e dores. Em João 17, Jesus diz ao Pai: santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É através da fortificação, da comunhão com o Pai, como diz lá em Efésios 6:10, diz assim: tu, portanto, meu filho, fortaleça-te na graça que há em Cristo Jesus. É exatamente essa santificação na verdade, que é a palavra de Deus. É quando nós desbruçamos na palavra do Senhor, dia a dia, versículo a versículo,
e começamos a absorver o que está lá, é que nós começamos a absorver a cidadania dos céus, e assim somos fortalecidos, somos santificados, porque nós nos consagramos ao Senhor, o Senhor nos fortalece para suportarmos esses dias tão ruins. Esse fortalecimento, essa santificação, não trata de nunca mais pecar, não é isso. Essa santificação e fortalecimento, mas é o desejo de não pecar, porque isso me afasta do Pai. A santificação, se fortalecer, é a minha disposição em conhecer o caráter de Deus, é conhecer, absorver mais do reino do Senhor, ser mais cidadão dos céus, celestial, não mais desse mundo, me afastar cada vez mais desse mundo e me aproximar mais da cultura do Deus Todo-Poderoso. É conhecer, é estudar, é entender o quanto é necessário aprender a palavra de Deus para me fortalecer contra as paixões desse mundo, para me dar discernimento do certo e do errado nas minhas escolhas, nas decisões do dia a dia. Não é somente domingo que eu sou cidadão celestial, não é somente domingo que eu tenho a cultura divina do Senhor, mas é de segunda a segunda, andando pelas ruas, trabalhando, estudando, falando, brincando, me divertindo, no lazer, no trabalho, em todos os momentos. Eu sou cidadão celestial, eu faço parte do reino de Deus, eu faço parte da cultura do Senhor, eu tenho a cidadania do reino de Deus. Ele, Jesus, nos dá a vitória sobre o pecado e nos envia como os mensageiros, como o povo separado, para sermos testemunhas vivas para os que ainda não o reconheceram, para os que não conheceram o reino de amor e esperança, a esperança viva que há em Jesus Cristo. Jesus nos diz com a sua vida e com os seus ensinamentos que precisamos aprender a viver neste mundo, sem ser deste mundo, aprender neste mundo, sem ser deste mundo, dia a dia, nos fortalecendo na palavra do Senhor, crescendo na sua palavra, tendo muito mais da cultura celestial do que da cultura desse sistema, a ponto de as pessoas nos identificar como homens e mulheres de Deus, sabendo que não pertencemos mais a esse mundo, assim como está registrado lá em 2 Reis, assim como nós, quando estamos em outras regiões, quando nós morávamos no sul, as pessoas perguntavam para nós: vocês não são daqui, né? Vocês são de São Paulo. Eles identificavam a gente como não sendo cidadão do sul, mas sendo cidadão do sudeste. No nordeste da mesma forma, quando estávamos lá, quando vivemos lá, eles falavam da mesma forma: ah, eu sei que você não é daqui, eu sei que vocês não são daqui, vocês são diferentes, vocês são lá do sudeste. Eles identificavam exatamente pelos nossos costumes, pela nossa maneira de ser, de se comportar, de andar, de falar, de se portar. Isso identifica. E a verdade é que quando nós começamos a absorver a cidadania do Senhor Jesus, a cidadania celestial, nós começamos a aparecer mais com o Senhor. E as pessoas precisam nos identificar exatamente assim. Precisam identificar em nós a cultura celestial, não a cultura desse mundo. Não há tristeza maior do que você estar no meio das pessoas e elas não saberem se você é crente ou não, se você tem a cidadania de Deus ou não. As pessoas precisam olhar para nós e perceber no modo de olhar, no modo de falar, de se comportar, de resolver as coisas deste mundo como cidadão de Deus. Não importa se vou levar vantagem ou não, não importa se vou levar prejuízo ou não, a atitude tem que ser aquela que agrada a Deus, que agrada ao Senhor, que agrada ao reino de Deus, não a mim, não a minha satisfação que é importante, mas a satisfação do Senhor, porque eu sei que a partir daí eu estou agradando, estou adorando, estou me consagrando, estou prestando um culto a Deus. Quando eu começo a querer ter os meus privilégios, as minhas vantagens em alguma situação, por menor que seja, por mais simples que seja, pode ter certeza que eu estou me afastando da cultura celestial, estou me afastando de Deus, por mais simples que seja. Pode ser uma bobeirinha, pode ser aquelas que as pessoas dizem assim: não, isso não é nada, todo mundo faz, não tem problema. Irmãos, nós sabemos que se não é porque todo mundo faz que é certo. Nós temos que fazer aquilo que Deus deixou na sua palavra.
Deus o deixou para nós, é o certo, sem levar privilégio, sem levar vantagem, sem ofender o próximo, sem ofender a Deus e sem ofender a nós mesmos. Ainda que venhamos a pecar, temos que nos arrepender, acertar e continuar o passo, sempre mostrando que nós somos cidadãos do reino de Deus, não deste mundo. Somos diferentes, sim, somos diferentes porque nós seguimos a cidadania dos céus, da onde nós somos. Aqui nós somos forasteiros, estamos de passagem, e aqui devemos ser identificados como homens e mulheres de Deus, como está registrado ali em 2 Reis 4. Isso sempre me deu admiração. Eu sempre olhei para esse texto e como sempre desejei, Senhor, que um dia eu possa ser assim como Eliseu foi. Diz assim em 2 Reis 4: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo, este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Aquela mulher não identificou Eliseu, não falou o nome do Eliseu, mas ela vendo Eliseu passar, ela vendo o comportamento de Eliseu, o modo dele agir, o modo dele falar, ela identificou que aquele homem tinha a cidadania dos céus. E diz aqui, sempre por nós, é santo homem de Deus. Ela não falou o Eliseu, ela falou aquele santo homem de Deus. É assim que nós devemos nos ser reconhecidos, amigo. Meus irmãos, é assim que nós precisamos ser reconhecidos, que as pessoas possam olhar para nós e sentir o aroma do Senhor, que nós possamos exalar o bom cheiro de Cristo, que elas possam olhar para nós e não nos ver, mas ver Cristo, que elas possam sentir o nosso agir, que seja de Cristo, não seja o nosso, porque nós podemos agir exatamente na compreensão da palavra do Senhor. Podemos e devemos agir com a orientação do Senhor, conforme a palavra de Deus nos diz. Nós somos as mãos do Senhor aqui, nós somos os pés do Senhor, e que possamos ser os olhos do Senhor, que possamos ser o coração do Senhor, e que as pessoas possam olhar para nós e nos identificar como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres com cidadania celestial, homens e mulheres que são diferentes. Viver aqui nesse mundo terreno, nossa cidadania espiritual, para a qual fomos chamados. Assim viveremos nesses dois reinos, sendo pessoas diferentes, e não pessoas esquisitas, vivendo com coerência, pois a tendência do ser humano sempre é cair nos extremos. Ou vivemos nesse mundo sem fazer diferença alguma, as pessoas não conseguem identificar, saber quem você é, e se admiram quando você fala que você é crente, que você tem a cidadania dos céus, por causa do seu comportamento, da sua fala, do jeito de você olhar, de você agir, se sentem admiradas por isso, mas também de outra forma, vivendo um mundo totalmente extremo, sem se envolver com as coisas desse mundo, com as pessoas desse mundo que precisam ver em nós Cristo, para que possam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, ver em nós em Cristo, para que eles possam ver a esperança que há em Cristo Jesus, para que eles possam olhar para nós e perceber que há sim, possibilidades de transformação, que se Deus nos transformou, se Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um que clamar, que submeter, que com sinceridade se entregar aos seus braços. Ou vive no reino de Deus, em detrimento desse reino desse século, ou viver nesse reino em detrimento do reino de Deus. É assim que o homem costuma agir, de um extremo ao outro. Mas Deus, Ele nos leva a pensar exatamente o contrário. Nós somos cidadãos dos céus, mas precisamos aprender a conviver aqui, a conviver nesse mundo, com as duas cidadanias. E como conviver com esse dualismo, se Jesus nos diz lá em Mateus 24, que não podemos servir
a dois senhores? Como podemos viver nesse dualismo se a palavra de Deus diz que amor a esse mundo é inimizade contra Deus? Como é que eu posso conviver com essas duas cidadanias? E isso é um grande conflito, irmãos, um grande conflito comigo e com todos, com muitas pessoas, porque nós achamos incapazes de viver o reino de Deus nesse mundo, achamos incapazes e cansativo de viver uma vida diferenciada nesse mundo. Mas nós temos que lembrar sempre que não é na nossa força, não é por força nem por violência, como diz lá a palavra de Deus, mas é pelo Espírito do Senhor. É o Espírito de Deus que nos capacita, é o Espírito de Deus que dia a dia, momento a momento, vai nos transformando. O que nós precisamos ter é longanimidade, é um desejo profundo e sincero de conhecer o caráter de Deus, de ser transformado pela palavra do Senhor, de ser a cada dia mais absorvido pela cidadania divina. É isso que nós precisamos. Esse é o grande desafio. O grande desafio é saber como lidar com a tensão dessa ambivalência. Ambivalência é a presença de valores antagônicos, valores que se contradizem. Como é que eu posso ter a cidadania desse mundo, a cidadania divina, se os dois são opostos, se contradizem nos seus valores? Mas a verdade é que nós temos que entender que nós somos cidadãos do mundo. Nós temos que entender que nós temos que submeter a nossa cidadania deste mundo à cidadania divina. Nós temos que entender que a nossa perspectiva não é desse mundo, mas é do reino dos céus. Nós temos que entender que o Senhor nos chama a estarmos com Ele. Ele nos separou e é a partir daí que a nossa visão começa nesse mundo. Toda a nossa visão deve estar focada a partir do reino de Deus. Tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que falarmos, tudo aquilo que pensarmos, que olharmos, tem que ser da perspectiva do reino de Deus, porque nós somos pessoas diferenciadas agora. Deus nos chamou para um povo especial. Lá em 1 Pedro 2, a palavra nos diz que agora somos nação santa, fomos eleitos cidadãos dos céus, temos a cultura, a cidadania dos céus. Diz assim o texto: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm experiência que o Senhor é bondoso, chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, que é Jesus Cristo. Também vocês, como pedra que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será envergonhado, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, é pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos nação eleita, nós somos cidadãos do céu, nós somos sacerdócio real, na propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos, para sermos um sal da terra, para sermos referência do Senhor neste mundo, para que as pessoas possam olhar para nós e perceber que nós não somos cidadãos deste mundo, mas somos cidadãos celestiais, somos homens e mulheres de Deus, perceberem que existe uma esperança viva, e assim elas, olhando para nós, possam desejar conhecer mais a Jesus Cristo.
Antes vocês eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A vida cristã exemplar. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, dos descrentes, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a todas as instituições humanas, que sejam ao rei como soberano, e que quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos, como pessoas livres que são. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, tenham a Deus e honrem ao rei. Temam a Deus e honrem ao rei. Como é que tem sido o nosso comportamento? Como é que tem sido o teu comportamento diante desse mundo? Diante até mesmo das autoridades que muitas vezes têm atitudes que não agradam o povo? Como é que você, como crente, como cidadão do céu, tem se comportado? Irmãos, como precisamos prestar atenção nisso? Muitas coisas acabam sendo cotidianas, porque nós observamos as pessoas do mundo, convivemos com as pessoas desse mundo e ouvimos tantas coisas, e nós nos confundimos, deixamos nos confundir, nos conformamos, deixamos de entender que somos cidadãos dos céus e nos comportamos como qualquer descrente. E as pessoas não percebem quem somos, que somos diferentes, que somos nação santa, nação separada, povo sacerdotal. É isso que Deus nos chama, para sermos testemunha viva do Senhor, para que sejamos testemunha aqui nesse mundo, porque nós somos cidadãos dos céus, não somos desse mundo, somos aqui, estamos de passagem, somos forasteiros, como diz a palavra, somos peregrinos, passamos só. Então não temos que nos deter com as coisas desse mundo, mas temos que deixar aqui a impressão de Jesus Cristo como Salvador e Senhor deste mundo. O Senhor nos deu o seu Espírito Santo para que através da comunhão possamos nos aproximar dele, o Deus Criador, transformando assim nossos valores para o padrão excelente de Jesus Cristo. Só será possível alcançar a vida vitoriosa em Cristo, a vida abundante oferecida pelo Senhor, se buscarmos submeter a nossa cidadania terrena, a nossa cidadania celestial, através da busca do conhecimento da palavra do Senhor, da Bíblia, do estudo, da compreensão da sua palavra. Em Efésios 2,5 diz assim: temos a vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Estamos lá, nas regiões celestiais, entronizados com Cristo Jesus. Toda a nossa perspectiva, todos os nossos pensamentos, toda a ciência desse mundo, tudo que se passa nesse mundo tem que ser filtrada pela nossa mente, que é a mente de Cristo, para compreendermos como é a compreensão de Cristo nessa situação toda, para que possamos fazer realmente diferença nesse mundo. Quando aprendemos a ver tudo nesse mundo com os óculos do reino de Deus, olhamos tudo e todos da perspectiva de onde Deus os colocou, das regiões celestiais, e veremos a vida diferenciada que buscamos e seremos uma referência do Senhor, do nosso Deus, aqui neste mundo. Assim, será possível viver neste mundo, sem ser deste mundo, viver testemunhando a todos de uma vida vitoriosa, uma vida diferenciada, onde toda a nossa volta onde todos a nossa volta possam ver em nós que não pertencemos a esse mundo, a este reino, a esta cultura, que possamos diariamente,
que possamos diariamente nos consagrarmos e lembrarmos que o reino de Deus começa aqui e agora, que nós somos cidadãos do reino de Deus agora, nesse momento, não é algo futuro, e nós podemos perfeitamente nos fortalecer na palavra do Senhor e submetermos a nossa cidadania deste mundo, submetermos à vontade de Deus, submetermos à cidadania do reino dos céus e vivermos uma vida diferenciada, de referência. Que as pessoas possam olhar para nós, possam olhar para você a partir desse momento e perceber que é um homem, uma mulher de Deus, não o Rui, não a Giane, não o Davi, mas homens e mulheres de Deus. Que eles possam esquecer do nosso nome, mas que jamais se esqueçam que nós somos cidadãos dos céus. É isso que eu quero para cada um de nós. É isso que eu quero para a primeira igreja aqui dessa cidade. Que nós possamos viver de uma forma diferenciada. E todo dia, irmãos, todo dia é a oportunidade de nós começarmos, de nós entendermos que nós podemos conviver com essas duas cidadanias. Temos que conviver com essas duas cidadanias. Não se isolando do mundo e não se isolando de Deus, mas conviver, submetendo a cidadania deste mundo à nossa cidadania celestial, ao reino de Deus. E assim, com certeza, nós vamos viver diferenciados, uma vida diferenciada, uma vida vitoriosa. E as pessoas que nos conhecerem, com certeza vão desejar conhecer a Cristo também. Que não somos nós que estamos vivendo, mas Cristo vivendo em nós. Que Deus te abençoe, que Deus possa fazer isso na sua vida. Deseje ardentemente isso, como diz a palavra do Senhor, e você vai ver que Ele vai te dar forças, Ele vai te dar recursos para você se submeter à sua vontade, e você vai fazer diferença onde quer que você esteja. Amém? Vamos orar, queridos. Amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, meu Deus, e te agradecemos porque as suas misericórdias, meu Pai, se revelou, Senhor, a nós, nos dando assim a oportunidade de nos tornarmos cidadãos dos céus, meu Deus. Nos dando a oportunidade, mesmo sendo nós pecadores, miseráveis, frágeis, meu Pai, de sermos pessoas parecidas com Cristo Jesus. E nós sabemos, meu Pai, que isso é diário, meu Pai. Temos que crescer, conhecer diariamente, meu Pai amado. Submetermos à sua vontade, Senhor. Confessarmos sempre os nossos pecados, meu Deus, porque eles fazem parte desse mundo. E ainda somos cidadãos desse mundo, Senhor. Mas temos a certeza que logo, Senhor, meu Pai amado, logo estaremos com o Senhor, com o corpo glorificado, e assim o pecado já não terá mais ação sobre a nossa vida, Pai. Mas enquanto isso, Senhor, meu Deus, como o Senhor orou ali, Senhor, ao Pai, em João 17, santifique-nos, meu Pai, na Tua palavra, nos dê, Senhor, sede de conhecermos a Tua palavra, de sermos transformados pelo Teu Santo Espírito. Nos faça disponíveis, meu Deus, possamos abrir a nossa alma, abrir o nosso coração dia a dia, Senhor, e te convidar para que o Senhor venha transformar o nosso ser, que possamos a cada dia sermos mais parecidos com o Senhor, que possamos a cada dia sermos mais cidadãos dos céus e menos deste mundo, Senhor. Que a nossa cultura seja mais parecida com a sua cultura, não com a cultura pessoal, a cultura regional, a cultura nacional, a cultura desse mundo, Senhor. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor, meu Pai. Faça isso, Deus. Faça isso, Senhor. Eu sei que tantas pessoas estão cansadas, meu Pai, desanimadas, meu Deus, porque não conseguem conviver com isso. Mas em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, incomode, fortaleça, ensine, Senhor, anime a esses, meu Deus amado, a continuar, a perseverar. Ensine-os, meu Deus, a submeter a cidadania desse mundo, a sua cidadania, Senhor, a cidadania do reino de Deus, meu Pai. E assim viver uma vida diferenciada, uma vida vitoriosa, Pai. Em nome de Jesus, põe tua mão, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor, faça, Senhor, um milagre, Deus, em nome de Jesus, porque nós vivemos dos seus milagres diários, meu Deus amado. Vivemos da tua ação diária, meu Pai amado. Em cada momento, se estamos vivos, se estamos vivendo, se estamos crescendo, é porque o Senhor assim
teve misericórdia de nós e nos deu acesso à graça que há em Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nos faça, Senhor, mais parecidos contigo a cada dia, Senhor. Nos livre, Senhor, de nós mesmos, meu Deus, da nossa carne mortal, pecaminosa, meu Pai. Nos fortaleça, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que possamos perseguir a santificação, Senhor. Nos livre do mal, Senhor, do nosso inimigo, Senhor, meu Pai amado, que vem nos tentar, que vem trazer armadilhas diárias para nós. Em nome de Jesus Cristo, que possamos beber do Senhor, meu Pai, na palavra do Senhor, a cada dia, a cada momento. A sua palavra está lá, perene, Senhor, jorrando, e nós precisamos beber dela, Senhor, para te conhecer mais, para sermos mais parecidos contigo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Faça isso, Senhor. Dê uma semana abençoada para cada um, Senhor, em nome de Jesus. Guarde, Senhor, aqueles que estão nos hospitais. Guarde, Senhor, essas vítimas, meu Pai amado, desse coronavírus. Guarde, Senhor, aqueles que são impacientes, meu Pai amado, em nome de Jesus. Os que são, que têm atitudes, Senhor, meu Pai amado, sem pensar, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Impulsivos, meu Deus amado. Guarde esses, meu Pai, para que possam respeitar a vida do próximo e a própria vida, Senhor, meu Deus. Que o Senhor nos dê paciência, meu Pai, e que no futuro bem próximo possamos todos juntos, meu Pai, te adorar, te engrandecer e agradecer ao Senhor, porque o Senhor é quem nos deu a vida, foi o Senhor quem nos deu a cidadania celestial, Pai. É em nome de Jesus que eu oro agradecido ao Senhor. Amém e amém. O amor de Deus, a graça que há somente no Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Dê uma semana abençoada, uma semana de luta. Que você possa crescer, submeter a sua cidadania deste mundo, a cidadania celestial. Que você seja mais parecido com Cristo do que parecido com esse mundo. Que você seja uma referência do Senhor. Que as pessoas, ao te verem, não identifiquem pelo nome, mas te identifiquem como um homem ou uma mulher de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima.